O tema da nossa mensagem hoje é morno? Não. Quente por Jesus. É a última carta do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia. E essa carta aqui é a igreja, endereçada à igreja de Laodiceia. Laodiceia significa justiça do povo. Há alguns intérpretes estudiosos da Bíblia que chegam à conclusão de que cada carta está direcionada a um tempo da igreja e que esta carta é dirigida à igreja que antecede a grande vinda do Senhor Jesus. E é interessante porque o próprio nome, não é? Justiça do povo. A gente olha nos nossos dias, não é? E a gente vive num mundo assim. Cada um se acha no direito de ter a sua própria justiça, o seu próprio pensamento, os seus achismos, e ninguém pode falar contra. Nós vivemos um mundo assim. Vivemos a era da igreja da Laodiceia. Eu creio que todas essas cartas servem para nós como igreja, independente do tempo. Mas hoje nós vamos meditar nesta carta. Justiça do povo. Essa igreja ali da Laodiceia era uma igreja cheia de estrutura, mas vazia de Jesus. Era uma igreja rica, mas pobre espiritualmente. Laodiceia ficava num lugar que era centro de passagem de comércio. Era conhecida como a cidade onde os multimilionários da época moravam. Era uma cidade muito rica, muito famosa. Era uma cidade onde tinha um comércio muito grande. Tinha uma indústria têxtil muito forte, conhecida no mundo conhecido daquela época. Também era uma cidade que era próspera no descobrimento de remédios, medicamentos. E eles produziam um colírio, um bálsamo para a vista, que era exportado para o mundo todo. Então essa cidade, ela tinha um orgulho de ter chegado onde chegou. E infelizmente, isso entrou dentro da igreja. Esta carta é a carta mais severa de Jesus, onde nós não vemos nenhum elogio. Vamos aprender, vamos tomar para nós essas palavras do Senhor Jesus. E a pergunta que Jesus fez para aquela igreja é a mesma que Ele faz para nós hoje: onde eu estou na tua vida? Dentro ou do lado de fora? E aqui então é usado o termo morno. Eu lembro que, quando eu li isso daqui, eu lembro do meu professor de homilética, né, no seminário. Homilética é a arte de se fazer, não é? Elaborar o sermão, a mensagem. E ele dizia assim: nunca fale em púlpito, vou vomitar. Aí um dos meus alunos perguntou: pastor, está na Bíblia? Ele falou: não, mas não é um termo a ser usado publicamente e tal. Bom, deixa lá. Mas era uma igreja que Jesus fala que era morna, sem fervor, uma igreja sem intensidade, uma igreja sem decisão. O que é ser morno? Não é? O morno não é nem frio, nem quente. Então, espiritualmente, eles não eram aquele tipo de pessoa que sabia que estava longe do caminho do Senhor, mas não eram aqueles que eram fervorosos do caminho do Senhor. Morno. Estavam perdidos. O pior perdido não é aquele que sabe que está perdido. O pior perdido é aquele que não sabe que está perdido. Você já teve uma situação? Está dirigindo, você acha que está certo. Enquanto você não sabe que você está perdido, você não para pedir informação. Você continua no erro. Mas quando você sabe, estou perdido. Então aqui Jesus vai deixar muito
claro sobre o frio. O que é o frio? É aquele que já está distante de Deus, mas está consciente de que está distante. O quente é aquele que é apaixonado por Cristo, é fervoroso, é obediente, é transformado diariamente pelo Espírito Santo. E o morno? Não é? Meio termo. Antes a gente usava a expressão, não dá para ficar com um pé no mundo e outro pé na igreja. Quase não ouve mais essa expressão, né? Mas era muito falado, né? Não dá para ficar com o pé em dois barcos, né, Dona Maria? Não dá, pôr o pé num barco e o pé no trapiche. O que acontece, Dona Maria? Se alguém quiser um curso disso, a Dona Maria pode dar, né? O tempo que estavam missionários ali em Curuquara, quantas vezes a senhora chegou caída, Dona Maria? Hã? Então não tem, não é? Então vamos tomar essa palavra para nós, não é? O morno é aquele que está nem aí, ele é indiferente, acomodado. Você vai falar com ele fala, não, eu estou bem, está tudo muito bem, tem aparência, né, de fé, mas sem entrega real. É participar, é ouvir, até concordar com as coisas de Deus, mas sem mudança de vida. Continua a mesma coisa, nada muda. Conhece, mas não obedece. Morno é alguém que sabe o que Deus quer, mas vive como se não soubesse. A vida espiritual não incomoda quem é morno. Ele não avança e não está nem preocupado com isso. Ele não renuncia à própria vida, ele não se compromete. É uma religião sem relacionamento com Deus. Vive por tradição, não por convicção. Queridos, o que é ser morno? Ser morno é aquele que lê a Bíblia só quando dá. Não tem fome espiritual. Nós vivemos num país onde foi feita uma estatística de que mais de 80% dos pastores não leem a Bíblia diariamente. Eu fico imaginando o povo. O ser morno é aquele que ora só na emergência. Quando a coisa aperta, daí ele lembra de Deus. Aí ele até pede oração, né? É o crente 6 horas. 6 horas por mim? Aí lembra, né? É aquele que ama Jesus com palavras, mas não de coração, não de vida. Tem convicções, mas não vive as convicções. Ele vai até as reuniões, mas não caminha com Cristo. Ele vive no limite daquilo que pode e daquilo que não pode, mas não vive uma vida que agrada a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Alguns até servem a Deus, até têm ministério, mas por obrigação do que por amor. Por que isso é tão sério? Em primeiro lugar, a gente vê aqui que a mornidão enoja Jesus, faz Jesus vomitar. Isso é muito sério. Por quê? Porque é a fé que aparece, mas não existe. É o coração dividido, é a vida espiritual que não se posiciona. Vamos ao texto. A primeira coisa que nós vemos, vamos imaginar um médico fazendo uma pessoa indo até o médico para uma consulta. Então a primeira coisa, o diagnóstico. E nós vamos ver a verdade direta de Jesus sobre nós. Jesus, ele não rodeia, ele fala diretamente. E nós olhamos aqui, a primeira pergunta que a gente faz é: quem que está falando aqui nesta carta? O verso de número 14 diz: ao anjo da igreja, nós vimos isso a semana passada, alguns falam que é o pastor da igreja, a liderança da igreja, etc. Em Laodiceia escreve: estas coisas diz o quem?
amém. Quem é esse amém? É a testemunha fiel, é a verdadeira, é o princípio da criação de Deus. Quem é? Jesus. Então não é o pastor aqui que está ministrando isso, é o próprio Senhor Jesus. O amém, testemunha, é o Criador, não é? E aí ele vem então no diagnóstico. Qual é o problema? Conheço, verso 15, conheço as tuas obras. Então a gente percebe que era uma igreja que tinha obras, operosa. Não era uma igreja que estava vivendo, né, no oba-oba, era uma igreja que fazia coisas. Mas ali ele diz que nem és frio nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Jesus disse que é melhor ser frio do que ser morno. É melhor ser quente do que ser morno. E aí ele fala: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está fazendo um diagnóstico da situação daquela igreja. E o maior problema que eu vejo nessa igreja é que ela tinha uma falsa visão dela mesma. Por quê? Olha no verso 17. Jesus está falando: pois dizes. O que a igreja falava? Estou rico e abastado. Queria dizer o quadro das igrejas do nosso tempo. Lá no princípio, os dois apóstolos simples do Senhor Jesus, dois pescadores, ex-pescadores, vão para orar no templo. Chegam ali na porta formosa. Há um necessitado, um carente pedindo esmola. E o que eles falam? Não tem nem ouro nem prata. A igreja hoje tem ouro e prata. A igreja dos nossos dias, ela ficou rica, abastada. A gente vê os salões, a gente vê os prédios, a gente vê as conduções das igrejas. Uma igreja rica. E essa igreja aqui, então, ela tem essa visão dela: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Só o autor falou assim: não preciso nem de Jesus, preciso nem do Espírito Santo. A gente aprendeu a fazer as coisas, a gente tem cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos. Agora a última é o homem que tem que aprender a ser homem. Paga uma nota, compra uma roupa, sobe uma montanha para aprender a ser homem. Vai chegar das mulheres, pode esperar que alguém vai falar: opa, não é? Abençoa curso para a mulher aprender a fritar ovo. Eu fico imaginando Jesus, eu fico imaginando Pedro andando nos nossos dias, Paulo e eu falando: irmãos, vocês estão loucos, isso não é evangelho. Mas a igreja acha que está tudo bem. Nós somos chamados a um canto do nosso quarto, a orar em secreto, e aquele que vem em secreto responde as nossas orações. O que estamos precisando como igreja? Quebrantamento. Se o quebrantamento não chegar, a igreja vai se afundar cada vez mais e mais. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes, olha aqui o diagnóstico. Jesus falando: você pensa que você é rico, está abastado? Você não sabe que você é infeliz. Tu és infeliz. A igreja dos nossos dias, a gente vê muito barulho, muita festa, muita viagem, muita celebração, muito, e pouco de Deus. E ela acha que está certo. Eu lembro o pastor que assumiu o nosso lugar lá em Curitiba, quando fomos para Moçambique, ele usava uma ilustração que eu nunca mais esqueci, da igreja dos nossos dias. Isso já faz tempo. Ele via a igreja dos nossos dias como uma barata ponta de ponta cabeça.
Sabe aquela barata que fica se batendo, faz aquele barulhão, gira, gira, não sai do lugar. E não produz nada. És infeliz. Eu lembro que quando Jesus entrou na minha vida, o evangelismo pessoal, o que eu mais ouvia era católico não praticante. Hoje, o que eu mais ouço é crente desviado. E aqueles que são crentes, eu pergunto, você já nasceu de novo? Eles não sabem. Aí eu falo assim, se você não sabe, eu sei, você não nasceu de novo. Porque o Espírito Santo testifica, testemunha no meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo. A doutrina da salvação, da segurança da salvação, ninguém sabe. Da justificação, as doutrinas básicas da fé não se prega mais, não se ensina mais. Hoje o Evangelho é algo que vai fazer você viver feliz, entre aspas, aqui nesse mundo, e não há uma preparação para aquele mundo vindouro. E a gente vai conversando com aquele que se diz crente. Daqui a pouco ele está abrindo o coração, falando o quanto é infeliz, é frustrado, está decepcionado, aí culpa a igreja, aí culpa o pastor, aí culpa o irmão que é no telefone, aí culpa todo mundo, menos olha para si mesmo e fala assim, eu sou pecador, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa que precisa mudar. Então o problema aqui é a igreja ter uma visão errada daquilo que ela era. Hoje sucesso não é a igreja que treina e que envia missionários. O sucesso é a igreja grande. É a igreja que vai se avolumando cada vez mais. E grandes homens de Deus têm dito que nunca viram uma igreja tão cheia de pessoas tão vazias. Vazias de Deus. Infeliz. Segunda coisa, miserável. A igreja é só um ricos. Não é miserável, pobre. Você pode ser multimilionário na riqueza desse mundo, mas ser um mendigo para as coisas de Deus. Cego e nu. Essa é a situação. Esse é o diagnóstico feito pelo próprio Senhor Jesus. Ela vivia numa auto-ilusão. Sabe, é quando você pega, tira uma selfie, e você olha e fala assim, não gostei. Aí quem sabe vai lá no Photoshop, não é? Quem não sabe, pede para alguém, dá uma melhoradinha. Aí muda. Aí fica com aquela cara bonita. Só que é aparência. Viver de aparência. Deus, Jesus, olha o coração. Ele sabe como eu estou. Ele sabe como você está. Então foi feito o diagnóstico. A segunda coisa, o remédio de Jesus. Aí Jesus entra, né? Ele prescreve o que deve ser feito. Verso 18. Aconselho-te, ele dá um conselho, que de mim compres ouro refinado. Era uma cidade de ricos. E Jesus está falando, vocês precisam comprar ouro. Que ouro que é isso aqui? Uma aplicação que a gente pode fazer claramente é aquela fé verdadeira. A pessoa pode ter muito dinheiro e não ter nenhuma fé no coração. E parece que quanto mais a pessoa tem de bens, parece que menos fé ela precisa ter. Se você vai comprar um pão e você não tem dinheiro, você ora para Deus, eu não tenho como comprar um pão. Faz um milagre. Ainda ontem estávamos conversando sobre os milagres que Deus tem feito aqui, só nessa área, só pensando nessa área do pão. Lá no início, quantos se lembram? A gente recebia a ponta, casquinha do pão de altíssima qualidade. Então a gente comia aquilo lá. Eu cheguei uma época que eu não podia nem ver mais. A Lídia estava falando que ela lembra que a gente fazia torradinha
Orégano. E a gente ia buscar e vinha aquela sacolada. Tinha pessoas que tinham problema, alunos que vinham de fora, tinham problema, né, de intestino, de estômago ali, era curado, porque era pão integral, um pão excelente. Depois cortaram. Agora a gente tem uma das maiores e melhores panificadoras de Curitiba, não é? O nosso Deus, Ele dá. Então você vai comprar um pão, você não tem dinheiro, você precisa ter fé, não é? Agora, se a pessoa tem, a pessoa com 10 mil no bolso, Senhor, eu preciso comprar um francês, um pãozinho francês, me ajuda, Senhor, me ajuda. Ele vai fazer isso? Não. Eu lembro do irmão já falecido da missão, a missão dos pescadores, da MEAP. Ele já faleceu. Mas ele contava, e acho que pregando aqui, ele contou para nós o testemunho. Ele estava sem nada em casa e sem um tostão no bolso. E Deus falou assim para ele: vai fazer compra, vai para o supermercado. Lembra? Aí ele foi, sem nada. Encheu o cara. Aí passou um tempo, novamente, Deus falou: ele vai. E é interessante que muitas vezes a fé, para a primeira vez, parece que, né? A gente até se. Mas a segunda vez a gente já fica meio assim. Será que não é coisa da minha cabeça? A gente estava em Triunfo, um lugar que não chove de sertão da Paraíba. E eu estava pregando em praça pública, cheia de gente, e veio no meu espírito: fala que vai chover. Eu falei: acho que é coisa da minha cabeça. Terminamos a reunião, fomos para o motorhome. A hora que deitamos, a chuva. Eu falei: eu perdi a oportunidade de profetizar. Você me falou que o pastor foi sorteado, passou um pouco da vida. Não, mas deixa. Eles vão ficar curiosos, como é que isso dá certo? Aí, assim, no outro dia, eu pregando lá, não dava para fazer dentro da igreja, porque tinha muita gente, não cabia, né? Pregando lá, aí novamente, profetiza que vai chover. Aí eu falei: não, é coisa da minha cabeça. Agora acho que é coisa mesmo. Mas era novo, né? A gente vai aprender, não é? Fé. Aquele bem precioso que Deus colocou à nossa disposição. Desculpa eu falar isso, mas Deus procura quem é meio doido da cabeça. Porque quem é certinho vai pensar: não, eu vou lá, eu vou fazer a compra, eu vou pôr no carrinho e não vai dar certo, eu vou passar vergonha. E a gente começa a racionalizar as coisas e por isso a gente não desfruta esse ouro precioso que Deus coloca em nossas mãos. Não é fingir espiritualidade, é praticar, é depender de Deus. A segunda coisa que Jesus manda comprar é vestes brancas. Isso fala de santidade, isso fala de pureza, isso fala de perdão. O sangue de Jesus nos purifica, isso fala da nossa nova identidade. Foi muito criticado, mas eu lembro um tempo atrás os carros com aqueles adesivos: sou filho do rei. Opa, sou filho. E a gente é, mas para viver uma vida santa. Não é para a gente vir aqui no domingo e ter a nossa reunião e ir embora e continuar vivendo como o mundo. Não, nós somos separados. Ser santos é ser separados. Separados do quê? Desse mundo que jaz no maligno. Eu vejo hoje em dia a igreja muito envolvida com política. Nós estamos separados disso tudo. Mas estão fazendo coisa errada. Deus está vendo. Deus está vendo. E é Deus quem coloca autoridade. Em Romanos capítulo 13 é muito claro: cuidado. Falar contra a liderança colocada, instituída por Deus. Jesus falou assim: é Deus quem coloca
autoridade. E quem se levanta contra, fazendo errado, o que estão fazendo, se levantou contra, o que acontece? Traz maldição para dentro de casa. É muito sério. Vamos viver em santidade, vamos orar pelo governo, vamos orar pelas lideranças. Essa é a função nossa como igreja. Não é sair de marcha de verde e amarelo e protestar isso, aquilo, outro. Nem de verde e amarelo, né? Nem de vermelho. Queridos, nós não precisamos viver presos naquilo que nós fizemos no passado, porque Jesus na cruz já nos libertou. Eu fui. Eu era. Agora vestes brancas. E a terceira coisa que Jesus manda comprar é colírio. Então aquela cidade produzia, né, aquele bálsamo de colírio que era fantástico. E Jesus fala assim: compra colírio dele. Para ter o que? Visão espiritual. Irmãos, a igreja, de uma certa forma, certo, errado, a igreja caminhava um tempo atrás, com a dificuldade das denominações, a crítica um dos outros. Aí começaram com pegar o versículo lá do Antigo Testamento, pegar a palavra visão, e aí começou. Não, a igreja tem que ter uma visão. Eu lembro que lá na primeira igreja batista fizemos um curso de missões. Daí o pastor que ministrou, ele dividiu em grupos e falou: agora cada um grupo vai escrever a visão da igreja. Eu peguei Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu falei: eu acho que a visão da igreja é fazer o que Jesus fez, escrever. Ele falou: não pode ser isso. Não pode estar na Bíblia. Tem que ser uma frase, e tem que ser mais curta. Eu não mudei. E começou. Aí, quando nós voltamos em Moçambique, o que perguntavam? Qual é a visão da igreja? Aí criaram uma frase: visão mais visão igual divisão. A igreja nunca teve tão dividida como nos nossos dias. Cada um se acha no direito de ter visão. E quando a gente fala de missão parece que é uma coisa do outro mundo. Quantos pastores falaram assim para mim: a minha igreja não tem visão missionária? Eu falo: então você tem que entender que a sua igreja é um campo missionário. Porque o que Jesus mandou nós fazermos é ir e pregar o Evangelho para encher a igreja, não para encher a terra da glória de Deus. Hoje não se fala mais sobre povos não alcançados. Nós temos tecnologia, nós temos hoje em dia condições, nós temos dinheiro para alcançar o mundo todo e nós não fazemos nada. Na época dos primeiros apóstolos ali de Jesus, diz que eles transformaram o mundo. Um grupo pequeno, não tinha internet, não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, e eles fizeram a mensagem do Evangelho ser conhecido no mundo conhecido daquela época. Hoje nós temos tudo, mas nós não temos colírio, nós não temos visão de reino. A igreja se tornou maior que o reino. O trabalho é para a igreja, a minha igreja, a igreja. Irmãos, a igreja é o meio pelo qual Deus quer alcançar o mundo. E se a igreja perde essa finalidade, ela deixa de ser igreja. Por que é tão difícil as pessoas entenderem isso? Colírio. O Espírito Santo de Deus, ele abre os nossos olhos. E aí nós enxergamos o propósito de Deus, nós enxergamos a verdade. Ontem estávamos conversando com a Clarice colocou um óculos novo, só que é óculos só para perto. Então ela estava falando que aqui ela olha no celular e não enxerga, mas ela olha para frente e fica tudo.
não enxerga. Quantas pessoas que estão precisando de óculos, mas não tem, e aprende, fica, acostuma. Aí você coloca o óculos, as pessoas que usam óculos, você lembra que a primeira vez que você saiu da ótica com óculos, o degrau que é o mesmo tamanho, não mudou, parece que é desse tamanho, você vai pisar até acostumar. Queridos, a igreja está míope. Nós precisamos do colírio, nós precisamos retornar. Quando a igreja chegou no Brasil, quando o Evangelho chegou no Brasil, quem que eram aqueles que abraçavam o Evangelho? Eram aqueles que não tinham nada. Era o povo pobre, que via na mensagem do Evangelho a oportunidade de mudança de vida, e muda mesmo. Então, o remédio, ouro, pés, colírio. E aí então Jesus faz um convite. Esse convite é pessoal. Olha o verso 19. Ele diz aqui, isso aqui eu preciso entender, você precisa entender, amado. Porque há uma falsa compreensão. Estou sofrendo, estou com problema, estou com dificuldade, o que será que está acontecendo? Muitos aí fora falam assim, é porque você tem pecado, é porque o seu Deus. Não, olha aqui, Jesus fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então se você está debaixo da disciplina de Deus, dê glória a Ele, porque você é amado dele. Não é o contrário, estou sem problema, então é porque Deus me ama. Não. O nosso Deus, Jesus, Ele vai disciplinar. E Ele diz assim, sê pois zeloso e arrepende-te. Voltamos lá no início do Evangelho. João Batista. Qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Aí chega Jesus, qual é a mensagem de Jesus? Arrepende. É a mesma coisa, Jesus não teve problema nenhum de pregar a mesma mensagem de João Batista. Ele está falando sobre o novo reino que está chegando. Não o reino desse mundo, o reino dos céus, também dito o reino de Deus. E a gente vai vendo as parábolas de Jesus, o que Jesus fala. O reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a. É tudo sobre o reino de Deus. Não é o nosso reino. Não é o reino do nosso governo, do nosso país, desse mundo. É o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E eu fico imaginando Pedro indo de uma cidade para outra, junto de Jesus e a turminha ali. E João perguntando a Pedro, o que você acha que Jesus vai pregar? Pedro falava assim, isso é só coisa da minha cabeça. Não, o que ele vai pregar? O que ele sempre prega. O que? Vai pregar o reino de Deus. Essa era a mensagem. Quantas vezes temos ouvido sobre o reino de Deus? E aí nós olhamos Jesus no final pregando sobre o reino. Vemos a igreja em Atos pregando sobre o reino de Deus. Quando você chega lá no finzinho de Atos, Paulo está preso, o pessoal se reunia com Paulo, ele está preso, prisão domiciliar já existia desde aquela época. Só não existia em tornozeleira eletrônica. E o que ele está pregando no finalzinho de Atos? Coisas concernentes ao reino. A mensagem hoje é outra, irmãos. Não se fala mais. Quando você prega as coisas da Bíblia, as pessoas não é uma boa mensagem. É preferível a gente só ler o que está escrito aqui do que criar alguma coisa para a satisfação do povo. Então, convite, verso 20: eis que estou à porta e bato. Aonde está Jesus? Do lado de fora. Para quem que ele está escrevendo? Para o povo inimigo? Para o incrédulo? Para o ímpio? Para a igreja.
Deixaram Jesus do lado de fora da igreja. E Jesus, ele não vem para arrombar, ele não vem para pular a janela, ele vem e bate. Ele bate a porta do meu coração. Eu sei que a gente usa muito esse versículo para fazer evangelismo, mas é um versículo dirigido não para o incrédulo, para a igreja. A igreja deixou Jesus do lado de fora. Aí ele diz assim, ó, como é bem pessoal, ó. Se alguém ouvir a minha voz, primeira coisa, tem gente que vai ouvir e tem gente que não vai ouvir. Se alguém ouvir a minha voz, a primeira coisa, ouve, depois, e abrir a porta, porque pode a pessoa ouvir e não abrir a porta. Então, se ouvir a voz de Jesus, ele abre a porta, e aí acontece o que Jesus quer que aconteça: entrarei em sua casa. Jesus, ele quer entrar nas nossas vidas. Jesus, ele quer entrar na nossa casa. Jesus, ele quer entrar no nosso trabalho, ele quer entrar na igreja. Ouvir, entrarei em sua casa, mas não vai entrar só para fazer uma visitinha. Oi, tudo bem, tudo bem? E cearei com ele, cear, sentar à mesa, fala de comunhão, relacionamento, intimidade. Não é quando uma pessoa chega na nossa casa, a gente sente o prazer de falar assim: quer tomar um cafezinho? Quer comer alguma coisa? Ontem fui surpreendido, meu irmão mais novo chegou aqui de noite, estava de passagem e ligou, falou: vou passar a dar um abraço. A Miriam já correu, né? Fazer o café, fazer alguma coisa para comer, sentar à mesa. Jesus quer sentar na mesa conosco. Jesus quer conversar com a gente. Jesus pergunta todos os dias: como é que você está? Mas a vida corrida dos nossos dias, a gente ora, é um monólogo, só a gente fala, não dá tempo para ouvir o que Jesus tem para falar. Cearei com ele e ele comigo. Jesus estava do lado de fora da igreja. E aí então nós vemos uma promessa de Jesus, verso 21, ao vencedor. Se tem vencedor, irmão, tem derrotado. Ah, o derrotado é o incrédulo. Não, ele já nem entra nessa lista dele. Aqui é o vencedor que está em Cristo, e também vai ter aquele que pensa estar em Cristo, mas vai ser derrotado. Então, amado, a coroa da vitória que vem para nós, o prêmio, não é agora. É lógico que aqui Deus, Jesus, dá toda a condição que Ele vê ser necessário para a nossa vida. Mas aqui, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono. O que fala aqui? Fala que a gente vai reinar com Ele, sentadão lá. Que coisa maravilhosa! Jesus, Ele nunca prometeu para nós uma vida sem lutas. Muito pelo contrário. No mundo tereis tilipes, aflições, provações. É esse mundo. Né? A gente passa por tudo isso, mas a gente já tem garantido o que? A vitória final. Amém? Amém? Talvez hoje, né, o time da sua vida esteja perdendo. Talvez o placar lá, você olha e fala assim: mas pela fé nós olhamos o placar final. E já está garantida a vitória. Ontem, né, o pessoal estava em casa, eu dei uma olhadinha no celular, estava jogando Flamengo e Sport. Sport já está rebaixado, não sei, tem pouquíssimos pontos, o último da tabela do Brasileirão, primeiro tempo, 1-0 para o Sport. Falei: opa!
Depois, mais tarde, eu fui ver o final, terminou Sport 1, Flamengo 5. Você pode hoje estar perdendo de 1-0, mas lá no final, você é mais do que vencedor. A palavra de Deus que garante isso. Ao vencedor, Ele vai dar, porque a gente vai sentar com Ele no trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Da mesma maneira, você vai perceber na vida de Jesus que tudo aquilo que aconteceu em Jesus, Ele fala, de igual forma vai acontecer com você. Perseguiram? Vão te perseguir. Falaram mal de você? Vão falar mal de você. Você vai morrer? Vai morrer. Mas ao terceiro dia você vai ressuscitar. Porque Ele ressuscitou. Não propriamente terceiro dia, né? Mas você vai ressuscitar. E assim, Ele diz assim, assim como o Pai me enviou, da mesma espécie, da mesma categoria, da mesma forma, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E eu sempre falo, Jesus, são duas coisas que eu gosto de, entre aspas, reclamar, né? De ficar ali como um coitadinho. Eu falo, Jesus, o Senhor tinha poder, dom, coisas dos dons, curava. Esse mesmo Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Esse mesmo Espírito no dia de Pentecostes veio. Esses dias eu vi um grande pregador, líder brasileiro falando, cura não é para o nosso tempo. Eu falei, Jesus, Senhor. Eu olho para Jesus, eu quero ser como Jesus em tudo, nos sofrimentos também, mas também na ministração do poder de Deus. Essa é uma coisa que eu sempre falo, Deus, nós como igreja precisamos. O missionário no campo, ele precisa desse poder, porque ele vai estar na linha, no fronte, contra principados e potestades. E outra coisa que me admira muito em Jesus é quando fala que ele sabia da natureza humana. Ninguém enganava Jesus. Ele via a pessoa e já sabia o que estava no coração da pessoa. Eu falo, como eu gostaria de ser assim? Porque muitas vezes, né, nossa, assim, a gente é muito inocente, a pessoa vem e fala, a gente acredita nela, a gente vai fazer, e muitas vezes a gente lá na frente sofre tanto, né? E Jesus já sabia, mas Ele nunca deixou de fazer, mesmo sabendo o que a pessoa ia fazer. Ele não falou na ceia, Judas, você não vai poder comer não, porque você está possuído de Satanás. Ele comeu junto no mesmo prato ali. Reinar com Jesus. E ele termina mais uma vez falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu olho para tudo isso e falo, Senhor, eu não consigo. Por mais força de vontade que eu tenho, eu não consigo. Eu dependo totalmente do Senhor. Eu já me cobrei muito por muitas coisas, pela minha incapacidade, minha limitação, até que um dia entendi que Deus, Ele não vai cobrar de mim aquele que Ele não me deu. Isso trouxe paz no meu coração. Mas eu continuo falando para Ele, Deus, se não for o Senhor. As pessoas pensam que a metodologia para a edificação da igreja, agora tem as startups, né, ajuda a igreja para crescer e não sei o que tem, é tudo um negócio. Mas Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele. Nós somos meros ajudantes. É Ele. Isso tira um peso, mas também aumenta a responsabilidade. Isso não é para a gente falar, então tudo bem, não preciso fazer nada. Não.
Aí eu preciso entender que eu preciso buscar mais a Ele, eu preciso buscar mais o Espírito Santo, mais unção, para que essa multidão que luta para prevalecer dentro de mim, o Espírito Santo possa colocar fora e trazer o fervor. Jesus, Ele está procurando pessoas que não sejam mornas, indecisas, superficiais, mas pessoas quentes na fé, na verdade, no amor, na entrega total. Eu creio que Jesus está e continua batendo a porta. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta do meu coração, do teu coração nessa manhã. Não é uma decisão para amanhã, depois da manhã. Não é uma decisão para tomar quando der. Eu vou primeiro curtir a vida, vou esperar dar uma estabilizada. Não, é agora. É hoje. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e quero te convidar a você tomar 3 decisões nessa manhã. 3 decisões para aqueles que querem partir, ter fervor por Cristo. A primeira, assuma a sua fé sem vergonha, diante de todos, aonde estiver, falar: eu creio em Jesus. Amém. Anunciar a sua fé. Segunda coisa, rompa com a mornidão, rompa com os pecados que esfriam. Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais estar preso a isso. Senhor, me liberta completamente. Em terceiro lugar, ouça Jesus batendo a porta. Convide-o para entrar e deixe que Ele transforme tudo. Aleluia. Amém. Jesus bate, Jesus chama, mas a resposta é tua.